Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Risolda Farias e estarei com vocês no mundo da física. Eu acredito que vocês estejam curiosos para descobrir qual é o objeto de conhecimento da nossa aula. Vamos lá descobrir? Olha lá, aula 2, objeto de conhecimento, a natureza das ondas. Detalhamento, ondas eletromagnéticas, classificação quanto à natureza e o modo de vibração. Muito bem, pessoal. E agora vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal. E agora vamos iniciar com o nosso vídeo introdutório. É um vídeo que envolve uma apresentação como deve ser as nossas aulas. Vamos lá assistir? Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso mundo da física. Nossas aulas serão criativas, dinâmicas, com muito entusiasmo para todos vocês. Trouxe também a nossa estudante virtual, chamada de Cecília. Olá, Cecília! Olá, professora! Olá, alunos! Eu me chamo Cecília, em homenagem a Cecília Payne-Gaposchkin, astrônoma inglesa que descobriu que as estrelas são compostas principalmente de hidrogênio e hélio. Muito bem! E agora que já estamos apresentadas, vamos conhecer o nosso mundo e o universo da física, que está cheio de criatividade, dinamismo, tudo para vocês. Vamos lá descobrir? Venham! Olá, pessoal! Agora nós vamos iniciar a aula de física. Não somos apenas professores e estudantes, mas exploradores curiosos em busca de compreensão. A física é a linguagem que busca descrever o funcionamento do universo e juntos vamos decifrar seus mistérios. Eu estou aqui para apoiá-los em cada etapa, responder a todas as perguntas e tornar esta jornada educacional não apenas informativa, mas também inspiradora. A física é uma aventura intelectual e eu estou ansiosa para embarcar nela com todos vocês. Vamos começar esta jornada? Prepare-se para explorar, questionar e descobrir o incrível mundo da física. Bem-vindos à aula de física! Muito bem, pessoal. Depois do nosso vídeo com a nossa abertura, que o nosso objetivo é que vocês aprendam, gostem e também vão mais além do que a física da nossa série. Então, nesse caso, o que nós temos? Nós vamos falar sobre a ondulatória. E você observa aqui comigo que existem vários exemplos. Eu tenho aí um simples fato de jogar uma pedra no rio, eu tenho ali essa primeira imagem. Tenho também o som, né, o alto-falante, as ondas que envolvem aí o eletromagnetismo. Temos aí todas essas ondas representam a ondulatória. Se você perceber, a onda, ela é um fenômeno misterioso. Muitas das vezes a gente fica se perguntando, mas o que é essa onda? Que se fala tanto? O que é uma onda? Vejam também que esses exemplos eles são muito interessantes para podermos perceber que ela está na nossa existência. Toda vez que se falar em ondulatória, eu tenho aí que entender o que é essa definição. Vamos lá descobrir qual é a definição de ondulatória. A ondulatória, eu trouxe para vocês esta imagem, que representa muito bem
a definição do que é ondulatória. A ondulatória é a parte da física que estuda todos os tipos de ondas, sejam elas eletromagnéticas, como nós vimos aí no exemplo que vimos anteriormente, porque ela tem as ondas eletromagnéticas, que temos o maior exemplo aí, que é a luz, e a mecânica, que representa também uma oscilação, e ela que vai ocorrer na superfície das águas, que é o caso das ondas marítimas, como eu tenho este exemplo. Então, a ondulatória é a parte da física que estuda todos os tipos de ondas, sejam elas eletromagnéticas, como a luz, ou mecânicas, a exemplo das oscilações que ocorrem na superfície das águas, que é o caso das ondas marítimas. Percebam que quando se fala da ondulatória, que vai estudar todos os tipos de ondas, que nós já vimos aí, que são duas, as ondas eletromagnéticas e as mecânicas. Claro que as ondas eletromagnéticas, elas vêm de onde? Elétron tem a ver com a eletricidade e magnética tem a ver com o magnetismo. Aí vários estudos tivemos para encontrar essa junção e logo nos deu eletromagnética, ou seja, as ondas eletromagnéticas que vieram do eletromagnetismo. Depois que eu tenho a ondulatória, temos que definir o que é uma onda. Olha lá, as ondas, vejam, as ondas é toda perturbação. Toda vez que eu definir uma onda, nada mais é do que sendo uma perturbação. Mas o que é essa onda? A onda, você tem aí, a onda é toda perturbação que se propaga em um meio. Toda vez que eu falar em onda, a onda é nada mais do que uma perturbação que se propaga em um meio. Uma onda transfere energia de um ponto a outro, sem o transporte de matéria. Toda vez que se fala em ondas, você tem que ela é uma perturbação que se propaga em um meio. E um exemplo clássico para a definição de onda, nós temos aí de uma corda. Mas aí nós temos uma animação que reflete muito bem a definição de ondas. Nós temos aí a onda, que é uma perturbação que se propaga em um meio, e essa onda ela transfere aí uma energia. Aí, com base nesta definição que eu tenho aí, que é uma perturbação, vamos agora chamar a nossa animação. Olha lá. Vejam aí, eu tenho uma corda e vou balançar essa corda. Percebam aí que há uma perturbação. Toda vez que eu tiver uma perturbação, eu tenho aí uma onda. Vejam aí o que está ocorrendo. Você vai balançar, aí você terá uma perturbação que logo remete aí à nossa definição. Claro que para você ter, toda vez que eu tiver uma onda, que é uma perturbação, eu preciso entender também a natureza dela. Vejam, temos aí a perturbação, olha só, ela estava parada e tivemos aí uma perturbação. A onda, vejam que eu tenho a frequência, o comprimento de onda e ela me dá esta perturbação. Muito bem, vejam que agora vamos definir também essa natureza das ondas. Vejam aí, muito bem, olha lá. Depois que nós assistimos a nossa animação, nós temos aí definições das ondas, onda mecânica e onda eletromagnética. Vamos lá.
Olha lá, natureza das ondas. As ondas mecânicas são ondas que se propagam somente em meios materiais. Alguns exemplos são as ondas oceânicas, como nós temos este exemplo da imagem, que são perturbações que se propagam através da água. E as ondas sonoras que se propagam através dos gases, líquidos e sólidos. Claro, pessoal, que nós não vamos nos atentar para as ondas mecânicas. Nós vamos estudar as ondas eletromagnéticas. Essas ondas mecânicas, como nós podemos perceber aí, ela é um caso. Nós vamos estudar as ondas eletromagnéticas. Vejam aí comigo. Olha lá. As ondas eletromagnéticas ou onda eletromagnética é uma forma de radiação que não precisa de meio para se propagar. Sua velocidade no vácuo tem um valor constante, em torno de 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. É um número muito grande. E essas ondas não transportam matéria, apenas energia. Logo, o que é uma onda eletromagnética? Essas ondas eletromagnéticas, como nós temos aqui na imagem, é uma junção de quem? Como eu disse, da eletricidade com o magnetismo. Aí nós temos uma direção de propagação. A união das ondas eletromagnéticas tem a junção de quem? De um campo elétrico e também de um campo magnético. A junção das duas me deu o campo elétrico que eu tenho e o campo magnético. A união dessas duas definições eu tenho as ondas eletromagnéticas. E vejam também, quando se fala da onda eletromagnética, as ondas eletromagnéticas são ondas formadas pela oscilação de um campo elétrico e magnético, perpendiculares entre si. Toda vez que se falar da onda eletromagnética, você tem aí a junção de quem? Do campo elétrico e o campo magnético, que eu tenho aí essa junção. Mas quando se fala de ondas eletromagnéticas, você também pode estar se perguntando, professora, mas o que é uma radiação eletromagnética? O que é uma radiação eletromagnética? Vejam que eu trouxe aí uma imagem que reflete muito bem sobre o estudioso que definiu para nós essa radiação. O que é a radiação eletromagnética? A radiação eletromagnética, também conhecida como REM, é um fenômeno fundamental que desempenha um papel importante na assinatura espectral. Tem a ver com o espectro. No ano de 1860, James Clerk Maxwell criou o conceito de radiação eletromagnética, como sendo uma onda que viaja através do espaço na velocidade da luz. Perceberam que as ondas eletromagnéticas, lembram quando eu falei que a velocidade era muito alta? Significa dizer aí que uma onda ela viaja através do espaço, na velocidade da luz. E quem descobriu para nós foi quem? James Clerk Maxwell. Ele criou o conceito de radiação eletromagnética. Quando se fala da radiação eletromagnética, nós temos aí que observar quando se fala do espectro. E o que é esse espectro? Por que estudá-lo? Aí nós temos da natureza das ondas, existem aí 7 tipos de ondas, como você pode observar aí, ó.
eu tenho as ondas, você tem aí, existem 7 tipos de ondas eletromagnéticas. Como você observa aqui, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios X, raios gama. Juntas, elas formam o espectro de onda eletromagnética, que varia com a frequência e o comprimento de cada onda. Você vai perceber aqui que existem esses 7 tipos de ondas. Ó, você tem o rádio, tem as micro-ondas e vocês perceberam aí que aparecem o quê? Quando se fala de ondas, eu necessito e tenho aqui, ó, a frequência e o comprimento de cada uma delas. Aí eu tenho o rádio, eu tenho o radar, eu tenho o controle remoto, eu tenho a lâmpada, o sol, a radiografia e elementos radioativos. Você observa que eu tenho aqui, ó, com os 7 tipos de ondas eletromagnéticas, eu tenho aí as ondas de rádio, as micro-ondas, temos aqui o infravermelho, o ultravioleta, o raio X e os raios gama. Você observa que neles aqui, eles são elementos radioativos, que podem prejudicar muitas das vezes. Então, por isso que veio esse símbolo, para os elementos radioativos. Você tem aí, neste caso, olha lá, temos aí as ondas eletromagnéticas e seu espectro. Como você pode observar aqui, ó, eu tenho grande frequência e baixa, ou seja, eu tenho comprimento de onda grande e a frequência baixa. Você tem aqui, ó, você observa que eu tenho comprimento de onda e a frequência. Meu espectro visível, você tem aqui envolvendo do rádio, as micro-ondas, o infravermelho, que você observa aí nessas ondas eletromagnéticas e seu espectro. O espectro eletromagnético, ela é uma distribuição que mostra as principais ondas eletromagnéticas que estudamos. Perceba também que quanto mais à direita do gráfico, maior é a frequência da onda e, portanto, menor seu comprimento de onda e vice-versa. Observa aí, ó, que você tem que a luz visível ocupa um pequeno segmento no centro do espectro. Então, você tem aqui, ó, eu tenho aqui comprimento de onda e eu tenho a frequência baixa, ou seja, ela tem uma baixa energia. Já indo para os elementos radioativos, eu tenho raios gama, eu tenho comprimento de onda pequeno, frequência alta e grande energia. Então, quanto maior você ter aí, ó, você observou, comprimento de onda grande, mais à direita você tem ali, ó, você observa que eu tenho o rádio, micro-ondas, o infravermelho, ultravioleta, raio X e temos também os raios gama. Você observa que dentro das cores que representam a luz visível, nós temos em ordem o vermelho, alaranjado, amarelo, o verde, azul, anil e violeta, ou seja, há cores com frequências maiores que as outras. Por exemplo, o violeta é uma onda com frequência mais alta que o vermelho. Muito bem. Toda vez que se falar do espectro, você tem aí as ondas eletromagnéticas e seu espectro. Não esqueçam que nós temos o quê?
o comprimento de onda e a frequência. E eu observo aí nas ondas eletromagnéticas com o seu espectro, quando eu tenho aí essas duas características. E quando se fala sobre as ondas eletromagnéticas, nós temos as suas aplicações. Vejam aí, uma delas é o Bluetooth. Mas o Bluetooth, que é uma transmissão de dados via Bluetooth, é feita por radiofrequência. Para utilizar essa tecnologia, os aparelhos devem ser pareados. Então, as informações são passadas através de ondas de rádio com frequência de 2,4 GHz, que nada mais é do que 2,4 bilhões de ondas por segundo. Essa é uma das aplicações que é o Bluetooth. Claro que muitas das vezes do nosso cotidiano nós temos o quê? As caixas de som, fones de ouvido, os headsets sem fios são exemplos de aplicações do Bluetooth. Um deles, quando você tem esse espectro, você tem várias tecnologias ao nosso favor. E uma delas é a aplicação e temos essa transmissão de dados via Bluetooth. Uma outra aplicação que temos uma aplicação que temos aí é o infravermelho. Olha só, o infravermelho, você tem essa imagem que reflete muito bem esta aplicação. Ou seja, o infravermelho é um tipo de onda eletromagnética que possui frequência de oscilação menor que o da luz vermelha. Por isso, ela está fora do espectro visível e não pode ser percebida pelo olho humano. Então, quando você tem aí o espectro, você observa principalmente que tem algumas que a gente não pode ver pelo olho humano. E uma delas é o infravermelho, que ele é um tipo de onda eletromagnética que possui uma frequência de oscilação menor que o da luz vermelha. Lembram que nós temos aí o comprimento de onda e a frequência. E o espectro, ele nos mostra isso aí. E os dados transferidos via infravermelho são enviados de um emissor até o aparelho receptor, que recebe e interpreta as informações. Os controles remotos utilizados em alguns aparelhos eletrodomésticos, como os televisores, funcionam por meio do infravermelho. Muito bem, então essas aplicações são muito importantes, mas você também pode ficar se perguntando, mas onde podemos aplicar no nosso cotidiano? Aonde é que eu aplico? Na medicina, por exemplo. No nosso cotidiano também usamos aí o infravermelho, né? E agora, olha só, onde eu estou? Nós estamos aonde? No hospital. Eu vim fazer uma consulta e fiquei me questionando. Quais as aplicações na medicina? Vejam que estamos aqui principalmente para mostrar que as ondas eletromagnéticas, as radiações, elas também são benéficas, principalmente quando envolve aí a saúde. Observem comigo as aplicações na medicina. Temos aí vários experimentos que nos mostram como é fundamental a radiação. Na imagem, como vocês podem perceber, quando eu faço um exame com a ressonância magnética, e o que é a ressonância magnética? A ressonância magnética utiliza os campos magnéticos e as ondas de rádio para gerar imagem detalhada no interior do corpo. Graças a quem? A ressonância magnética, graças a quem? A esses experimentos maravilhosos, porque estudaram aí essas ondas eletromagnéticas envolvidas com a radiação.
Quando se fala, principalmente nas aplicações da medicina, você tem o seguinte, olha lá, a ressonância magnética é frequentemente empregada para visualizar tecidos, como o cérebro, músculos, porque se utilizar somente o raio-x, a gente não poderia ver determinadas doenças, descobrir melhores coisas, porque com a ressonância, como eu disse aí há pouco, nós vamos utilizar principalmente nos cérebros, que envolvem músculos, que envolvem aí ligamentos, que não são claramente visualizados em radiografias ou tomografias computadorizadas. Então, precisamos aí da ressonância magnética. E a radioterapia, nós temos principalmente um tipo de tratamento para o câncer. E nesse momento aí, essas ondas eletromagnéticas de alta energia, elas para destruir células cancerígenas. Ou seja, essas células cancerosas, desculpem aí, cancerosas, as ondas de alta energia podem danificar o DNA dessas células e impedindo as de se dividir e crescer. Então, vejam como é muito importante também na medicina essas aplicações dessas ondas envolvendo aí a ressonância. E eu trouxe para vocês também uma curiosidade, olha só. A curiosidade do dia para nós é essa. Trouxe esse nome, ó, Bluetooth. Muitas das vezes a gente fala aí do Bluetooth e não sabe de onde originou. Olha só, trouxe para vocês a empresa criadora do Bluetooth, olha só o que ela fez. Ela foi analisar e encontrou em homenagem a quem? De quem, aliás? Ao rei dinamarquês Harald, que é conhecido como Bluetooth. Mas o que é o Bluetooth? O Bluetooth nada mais é do que dente azul. A empresa criadora do Bluetooth escolheu esse nome que significa dente azul, em homenagem ao rei dinamarquês Harald Bluetooth. Mas você pode estar se perguntando, professora, mas por que eles escolheram? Porque ele é bonito? Não, é porque ele conseguiu fazer uma união de várias tribos. E como o Bluetooth pode ser utilizado aí com esse avanço da tecnologia, unir várias tecnologias diferentes. Muito bem. E agora eu trouxe para vocês uma curiosidade e também uma animação que reflete muito bem no nosso cotidiano as ondas eletromagnéticas. Vamos lá assistir? Os diversos tipos de radiação estão mais presentes em nosso dia a dia do que podemos imaginar. Os diversos tipos de radiação estão mais presentes em nosso dia a dia do que podemos imaginar. Muito bem, pessoal. Perceberam como muitas das vezes no nosso cotidiano está aí a frequência, o comprimento, e você percebe que ela faz parte do nosso cotidiano. Vamos lá novamente assistir a Cecília e as aplicações das ondas no cotidiano. Olha só, vejam aí que os diversos tipos de radiação estão mais presentes em nosso dia a dia do que podemos imaginar. Olha aí a Cecília, no notebook. Vejam aí que essa radiação é caracterizada pela emissão e deslocamento de energia na forma de partículas ou ondas eletromagnéticas, seja no vácuo, seja em outro meio. Todos os dias estamos expostos à radiação de diversas fontes. E apesar do senso comum dizer o contrário não é prejudicial, pessoal.
e a radiação infravermelha e a ultravioleta, entre outras. Muito bem, pessoal. Olha só, muito legal esse vídeo sobre, aliás, essa animação sobre as ondas eletromagnéticas. Pessoal, finalizamos aqui e até mais.